tivemos finalmente o tão esperado dia hoje, né? Tivemos o vestibular da USP, a FUVEST, e tivemos a prova de História, que foi um pouco diferente. Foi um vestibular mais interdisciplinar, multidisciplinar, onde a gente misturou questões de História com questões de Geografia, de Filosofia, de Sociologia, de Atualidades e até de Literatura. Tivemos uma questão falando sobre prosódia, né? A maneira como se fala, e aí a gente tem uma questão de literatura com poema falando sobre imigrantes, né? Questão muito bonita, onde elaborava-se a questão da chegada do imigrante italiano e ele tentando falar uma mistura de português e italiano, né? Eu escolhi questões aqui que são questões tipicamente de história, né? Então eu peguei uma questão de história do Brasil e uma questão de história geral. Então vamos primeiro para uma questão de história do Brasil. Estamos pegando aqui a prova letra F, modelo letra F. Então, foi a questão número 42. Uma questão que, inclusive, nós trabalhamos na nossa revisão FUVEST, né? Uma questão que, inclusive, caiu um outro texto da historiadora Laura, né? Abordando esse livro dela, Os Desclassificados do Ouro, sobre a questão justamente dessa população intermediária que não era nem donas de escravo e também não era escravo. É o que eles chamam de vadios. E o texto aborda justamente um despacho de um desembargador, onde ele fala o seguinte: acompanhe comigo, por favor. Os vadios são o ódio de todas as nações civilizadas, e contra eles se tem muitas vezes legislado. Porém, as regras comuns relativas a este ponto não podem ser aplicáveis ao território de Minas, porque estes vadios, que em outra parte seriam prejudiciais, são ali úteis. Um texto do desembargador J.J. Teixeira Coelho, Instruções para o Governo da Capitania das Minas Gerais, de 1788. Está dentro do livro da Laura de Mello e Souza, Os Desclassificados do Ouro, A Pobreza Mineira no Século XVIII, publicado pela editora Graal, no Rio de Janeiro, em 1982. Então, está abordando sobre esse grupo de pessoas consideradas vadias, que é um grupo de pessoas intermediárias. Pessoas que não são, como eu falei, não são nem escravos negros, escravizados negros, mas também não são patrões, grandes comerciantes, donos de lavras de ouro. Portanto, são pessoas que ficam ali nesse limbo social. E aí vamos ler o enunciado? O enunciado diz o seguinte: a partir da leitura do enxerto, que aborda aspectos da sociedade mineira do século XVIII, é correto afirmar que nessa sociedade... E aí, qual seria a resposta correta? A resposta correta é a letra C de casa. Os vadios participam de atividades complementares à mineração, o que justificava a tolerância das autoridades locais. Então, veja o que o texto diz. Ele fala na última linha, porque estes vadios, que em outra parte seriam prejudiciais, são ali úteis. Então, a questão é que há uma legislação que proíbe os vadios, que prende os vadios em qualquer lugar do mundo. É isso que o legislador, o desembargador, está dizendo, né? Lá no começo do texto dele. Mas ele diz na última linha que, na região das Minas Gerais, no território das Minas, os vadios são muito úteis, né? Por quê? Porque eles fazem essas atividades complementares à mineração. Então, eles são fundamentais para a circulação financeira, para o desenvolvimento econômico, para a exploração do trabalho e para a produção de riqueza na região das Minas Gerais. Ok? Vamos ver porque as outras alternativas estão erradas? A letra A diz o seguinte: os vadios viviam na ociosidade, o que provocava preocupações constantes nos administradores coloniais. Gente, se esses vadios provocassem preocupações constantes nos administradores coloniais, o que aconteceria? O desembargador não os apoiaria, não os permitiria, entende? Porque aí a preocupação constante de ociosidade, de conturbação da ordem social, ou qualquer ameaça, né, ao estabelecimento desse status quo, impediria de ter essa tolerância com eles. Mas o texto diz que o desembargador é tolerante, ok? Por isso que a letra A está errada. A letra B diz o seguinte: a legislação colonial limitava a circulação dos vadios pela colônia
impedindo-os de ingressar na região das minas. Não, o texto diz que eles são muito úteis, então eles são muito bem-vindos. E outra coisa, os vadios não eram proibidos de circular pela colônia, né? Eles podiam circular entre as diferentes províncias da colônia portuguesa, que era o Brasil. Então, essa letra B está totalmente errada. A letra D diz o seguinte: os contratadores preferiam engajar vadios no trabalho das minas, gerando revolta nos trabalhadores especializados. Que trabalhadores especializados? Quem trabalhava nas minas, né, eram os escravizados, né? Você tinha na sociedade urbana das Minas Gerais, aí sim, trabalhadores especializados, ok? Você pode até dizer que os ouríveres, que são os que derretem o ouro, fazem os lingotes, etc. e tal, seriam trabalhadores especializados. Mas, em algum momento, o texto fala que há revoltas desses trabalhadores especializados ou que os contratadores preferiam engajar vadios no trabalho das minas. Não, ele diz que justamente esses vadios fazem trabalhos complementares, como está na letra C. Entende? Então, eles não estão substituindo o trabalho dos trabalhadores especializados. Eles fazem um outro tipo de trabalho, que é justamente, como a letra C diz, complementares à mineração. Então, eles não estão tirando o trabalho de ninguém. Portanto, não há revolta de trabalhadores especializados. E a letra E diz o seguinte: os vadios participavam ativamente do contrabando de ouro, o que motivava sucessivas ações policiais repressivas. Gente, o texto diz que eles são úteis e que não há leis contra esses vadios lá. Portanto, como é que a ação policial repressiva pode existir num lugar onde esses caras, esses trabalhadores, essas pessoas são muito bem-vindas porque são úteis? Entende? Então, e outra coisa, os vadios não participavam ativamente do contrabando de ouro, né? Então, essa população na ociosidade, esses vadios que ora tinham um trabalho, ora não tinham, eles são muito bem-vindos, não há repressão policial nenhuma contra eles, portanto, a letra E também está errada, ok? Então, questão 42 da prova V da FUVEST, a resposta correta é a letra C, ok? Então, História do Brasil, uma questão linda, trabalhando com o ciclo do ouro, a colonização do interior do Brasil, né, através da atividade de extração do ouro, ok? Agora vamos para uma questão de história geral, ok? Vamos para a questão número 46. Questão 46, uma questão sobre Grécia, portanto, história antiga, ok? E acompanhe aí o texto. O texto diz o seguinte: a polis apresentava-se como um universo homogêneo, sem hierarquia, sem planos diversos, sem diferenciação. Segundo um ciclo regulamentado, a soberania passa de um grupo a outro, de um indivíduo a outro, de tal maneira que comandar e obedecer, em vez de se oporem como dois absolutos, tornam-se os dois termos inseparáveis de uma mesma relação reversível. Um texto de Jean-Pierre Verman, As Origens do Pensamento Grego, Rio de Janeiro, da editora de Fel, de 2002. Ok? E aí vem um enunciado. Sobre a noção de polis expressa no texto, é correto afirmar que ela pressupõe o quê? Ok? E aí, a alternativa correta, qual é? A alternativa correta é a letra D de dado, porque diz o seguinte: uma participação isonômica dos cidadãos. O que significa isso, gente? Primeiro, vamos retomar o texto. O texto diz o seguinte, que no universo da polis há uma homogeneidade, não há hierarquia, não há planos diversos, não há diferenciação. Portanto, não importa se você está na situação, isso é, ganhou uma votação, ou se você está na oposição, se você perdeu uma votação. Portanto, não importa se você está no comando da polis ou se você está na oposição a esse comando na polis. Não importa se você comanda ou se você obedece. Porque há o quê? Há uma regulamentação de um ciclo onde o poder, a soberania de quem está exercendo o poder passa de um para outro. Portanto, essa é uma relação reversível. Ora você está no comando, portanto, você vai mandar. Ora, você está na oposição, e aí você vai ter que obedecer. Por isso que o texto diz o seguinte: em vez de se oporem como dois absolutos, que não se relacionam, que não se complementam, que não se interagem,
tornam-se os dois termos inseparáveis. Portanto, eles estão interagindo, eles estão de forma inseparavelmente ligados um ao outro, numa relação reversível. Repito, ora você está no comando e, portanto, você manda, ora você está fora do comando, portanto, você obedece. Portanto, há uma isonomia entre os cidadãos. Agora, lembre-se de uma coisa importante, né? Nas polis gregas, a cidadania é apenas para alguns. Em Atenas, que é o berço da democracia, lembre-se que a cidadania era restrita apenas em torno, mais ou menos, de 5% da população. 95% estavam excluídos porque não eram considerados cidadãos. Lembre-se quais eram as exigências para que alguém fosse considerado cidadão em Atenas. Tinha que ser homem, tinha que ser maior de idade, tinha que ser ateniense, tinha que ser homem livre e tinha que ser filho de homem e mulher atenienses. Portanto, era extremamente o quê? Uma democracia da exclusão. Agora, esses poucos eram considerados cidadãos. E entre esses poucos que eram considerados cidadãos, havia uma isonomia. E o que significa essa palavra isonomia em grego? Isonomia significa igualdade, equidade. Portanto, há uma participação isonômica dos cidadãos. Os não cidadãos estão excluídos. Mas a pergunta e o texto fala sobre cidadania grega. Portanto, a cidadania é exclusiva para apenas uma minoria. Mas entre essa minoria existe isonomia, existe equidade, existe igualdade. Ok? Portanto, letra D, questão 46, é a resposta correta. Ok, gente? Com isso, eu termino a minha participação aqui. A prova foi uma prova muito bonita, que dialogou com as outras disciplinas da área de humanas, repito, geografia, tivemos questões falando sobre África, tivemos questões de filosofia, falando sobre a questão da Aristóteles, mas também abordando questões históricas, tivemos questões falando sobre política, a participação da mulher, aliás, muitas questões falando sobre feminismo, né, sobre a inserção da mulher desde os seus primórdios, lá na política brasileira, na década de 20, a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, dentro da família, teve um texto lindíssimo, um poema de Drummond falando sobre a mulher. Então, uma prova muito bonita, também falando sobre sociologia, questões de trabalho, novamente questão de gênero e raça, né, que dialogava com história, questões até de, como eu falei, de literatura, como esse poema do Drummond, um outro poema que falava sobre prosódia do imigrante italiano. Então, uma prova bastante acessível, uma prova inteligente, uma prova que dialogava com todas as áreas das ciências humanas. Ok? Espero que vocês tenham tido um grande dia, um dia feliz, que estejam felizes com o resultado, para quem já pegou o gabarito e comparou. E a gente se vê na segunda fase lá no cursinho da Poli, tanto na unidade do Tatuapé, como na unidade do Paraíso. Até lá, uma boa semana e a gente se vê. Um beijo grande. Tchau!